Nós vamos abrir a Bíblia. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, o capítulo de número 6. Quem trouxe Bíblia? Vamos abrir a Bíblia. Trabalho de jovem, a gente tem que mexer mesmo com vocês, tá bom? Pode ficar quieto, tem que estar mexendo mesmo, tá bom? Vamos lá, primeiro versículo, só as moças do grande coral. Bem bonito, bem entoado, vamos lá? Isaías capítulo 6, versículo 1. Só as irmãs, só as moças. 1, 2, 3. Só os varões. Só as moças. Bem forte agora os varões. Está fraco. As jovens. Rapazes, todos juntos. Com ela tocou a minha boca e disse: vê que isto tocou e a tua iniquidade e purificado o teu pecado. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Acredito que a maioria de nós aqui, quase de cor, a gente sabe citar essa passagem, não é? Momento de uma visão de Deus muito, mas muito gloriosa. Eu digo que nesta noite, eu digo que é uma visão, vamos dizer comigo, uma visão renovadora de Deus. Para os nossos dias. Porque Deus não faz nada em vão. Deus não tem um sentido de dizer assim: olha, estão sem fazer nada, eu vou dar aqui uma visão, como uma tela, um filme novo, para eles se deslumbrarem com essa visão. Tem um propósito. Tudo tem um propósito. Ah, Deus me deu uma visão, pastor. Sim, para que foi que Deus te deu essa visão? Que sentido? O que é que tem a ver com você? Qual o propósito? Ah, eu não sei não. Então, alguma coisa está errada. Porque Deus não faz nada em vão. E essa visão aqui, irmãos, é uma visão renovadora de Deus para os nossos dias e tem tudo a ver com santidade. Tem tudo a ver com esta geração. Tem tudo a ver com este tempo. Isaías recebeu essa visão, irmãos, com um propósito muito específico. E quando nós começamos a ler o texto, nós vamos deslumbrando algumas coisas. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos está no versículo 1 do capítulo 6, quando diz, repita comigo: no ano em que morreu o rei Uzias. Por que Isaías está citando isso? Porque Isaías faz questão de mencionar que o ano desta visão que Deus entrega para ele foi o ano em que morreu o rei Uzias. Porque já havia outro rei, Uzias já tinha passado. Mas aqui é uma informação mas muito importante para nós. Porque tudo tem a ver com essa primeira expressão
do capítulo 6 de Isaías tem a ver com Uzias realmente. E observe que normalmente quando, pelo menos eu já ouvi muito alguém falando a respeito de Uzias, e normalmente a gente apresenta Uzias como uma coisa assim, de atrapalho na vida do profeta, né? Só, olha, irmãos, Uzias tem que morrer para você poder ter uma visão de Deus, alguma coisa nesse sentido aí. Uzias é o teu problema, mas Uzias vai morrer. E quando na verdade não tem nada a ver com isso. Uzias, se não estou falando assim, na verdade no sentido do texto bíblico, né? Da análise do texto bíblico. Então, Uzias foi um dos maiores reis que Judá já teve. O impacto desse homem em uma geração foi muito, mas muito grande. Uzias reina sobre Judá por 52 anos. Diga comigo, 52 anos. É muita coisa, não é? 52 anos esse homem reinou sobre Judá. E não somente isso, quando ele assume o reino, ele tinha 16 anos. Diga comigo, 16 anos. Você sabe o que esse menino foi de inspiração para muitos adolescentes daquela geração? Você sabe o que é ver um rei de 16 anos ser coroado? Quem tem 16 anos aqui? Levanta a mão. Olha, levanta a mão. Tem alguns aí com 16. Tem outros que não querem entregar a idade. 16 anos é uma coisa, é uma criança. Mas sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que este menino de 16 anos, ele provocou uma revolução espiritual no seu tempo. Deus usa Uzias em seu tempo para fazer uma das maiores revoluções espirituais em Judá. Nós poderíamos citar aqui diversos versículos, não é? Segundo Reis 14, 21, que diz: e todo o povo de Judá tomou Azarias, que também é um dos nomes de Uzias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Segundo Crônicas 26, versículo 1, quem quiser vai anotando aí. Segundo Crônicas 26, versículo 1. Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Segundo Crônicas 26, versículo 1. O versículo 4 e 5 do capítulo 26 de segundo Crônicas ainda vai registrar e dizer assim, repita comigo: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus o fez prosperar. Nós temos um adolescente, franzino possivelmente, sem muita expectativa assim, de qualquer coisa, mas esse menino senta no trono e começa uma grande revolução espiritual. Vocês sabem disso, que nós nos identificamos, não é? Eu na minha adolescência tive também minhas referências. Jovem se identifica com jovem, adolescente se identifica com adolescente, e vai por aí. Se identifica também com a história de alguém que passou por onde vocês estão passando. E nós tendemos a nos espelhar, nós tendemos a querer imitar, nós tendemos a querer falar igual, nós tendemos a querer nos expressar da mesma maneira, querer ser como aquela pessoa. E isso foi o que Uzias se tornou no seu tempo. A Bíblia diz que ele começou uma revolução no meio da nação de Israel. Ele requalifica o exército que estava fracassado, que estava quase falido,
ele consegue levantar um grande exército em Judá. E não somente isso, ele foi buscar tecnologia, a mais avançada do seu tempo. A Bíblia diz que ele construiu máquinas, construiu escudos, fez torres, que se colocou em cima dos muros de Jerusalém, que lançavam flechas, que lançavam pedras gigantes, transformando a cidade de Jerusalém numa fortaleza militar. E Uzias, aquele menino, saiu da cabeça dele. Ele disse: a gente tem que modernizar o exército. Começou a fazer toda essa modernização no exército de Israel. Está lá em 2 Crônicas 26, versículo 14 e 15, quando diz: fez máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres, nos cantos, para tirarem flechas, grandes pedras. E o texto diz assim, repita comigo: e a sua fama foi muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Todos começaram a falar de Uzias. Quem é esse menino que está reinando em Judá? É um gênio da engenharia, é um gênio militar, é um gênio, está fortalecendo a nação de Israel. Não somente isso, ele dominou as rotas de comércio do seu tempo. Ele dominou as naus, os navios, as frotas de comércio passaram a estar sob o seu domínio. E esse menino foi crescendo, foi se fortalecendo, foi se agigantando. E quem estava em Judá se gloriava disso, acredito, não tenho dúvida. Jovens e adolescentes daquele tempo foram se mobilizando atrás daquele menino que era um gigante de Deus no seu tempo. O texto diz também que ele foi um grande amante da agricultura. Olha, irmão, o menino, ele tinha diversas áreas de atuação. Ele era um gênio militar, ele era um gênio no comércio, ele era um gênio na agricultura, porque a Bíblia diz, no versículo 10 do capítulo 26, também edificou torres no deserto, cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis. Diga comigo: era amigo da agricultura. No seu tempo não faltou comida. Ele pensou dentro, ele pensou fora, ele pensou no armar o seu povo contra a guerra, ele pensou no comércio, ele agigantou a nação de Israel. Vai acompanhando aí que você vai entender. Vamos chegar lá no capítulo 6. A sua fama foi muito longe. Aleluia. Mas, sabe, irmãos, o texto diz que quando ele já estava muito forte, ele estava gigante, ele estava famoso, ele tinha tomado proporções muito grandes. O texto diz, no capítulo 26 de 2 Crônicas, versículo 16, vai dizer assim: mas havendo se fortificado, vamos dizer, mas havendo se fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Sabe o que eu quero dizer para vocês, primeiramente aqui? Assim como alguém se torna ícone e influência positiva, e alguém se agarra no calcanhar dele para tomá-lo como referência e empurrar ele para perto de Deus, essa mesma pessoa pode fazer com que uma geração inteira afunde. Sabe quantos cantores famosos, jovens e adolescentes eu estou falando, que começaram nesse Brasil aí, do nada, eu não vou citar nomes aqui, mas uma mocinha cantava nas quadras dos colégios, com uma voz forte, bonita. Mas vai carregar um peso sobre as suas costas, muitas vezes que não suporta. Vai ser influenciada pela mídia, vai ser influenciada pelo comércio, vai dizer: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer uma agenda
de show, você tem que cantar não sei aonde, e vai crescendo, e vai crescendo. Daqui a pouco você vai vendo aquela menina assembleana pura, assembleana genuína, começa a mudar os costumes, a forma de ser, a forma de falar, começa a provocar situações escandalosas. Tem muitos aí, não preciso nem eu citar nome, não preciso, não é para isso que nós estamos aqui. Eu estou dando apenas uma referência da mensagem que eu estou pregando. Até que ponto nós podemos tomar alguém como uma super referência? Nós devemos admirar, olhar, seguir com cuidado. Uma geração inteira pode se perder, levada pelos famosos, levada pelos ícones do seu tempo. Mas Deus não abençoou Uzias, pastor. Deus não estava com ele. Deus estará conosco enquanto nós estivermos com ele. Veja o que o texto diz: exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, quando não era dever dele. Ele profanou. A Bíblia diz que os sacerdotes correram atrás dele. Aí no versículo 17 e 18, 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, resistiram ao rei Uzias. Eles disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte de Deus. A Bíblia diz que no mesmo instante saiu na testa dele uma lepra que lhe consumiu. Os últimos dias de Uzias, ele não reinou mais no templo. Ele foi posto em uma casa esquecido, uma casa, porque o leproso não podia conviver com outras pessoas, e ele foi colocado em uma casa lá no recanto até o dia da sua morte. E aqui nós temos o auge e temos o épico, trágico fim de um homem que foi uma referência para uma geração de jovens e adolescentes. E sabe, queridos irmãos, nós chegamos agora ao texto de Isaías. Porque Isaías está dizendo: eu sou um homem, vamos dizer comigo, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Uma geração inteira foi impactada por essa história que eu contei a vocês aqui agora. E foi por isso que Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias, o ano em que morreu o rei Uzias. Sabe quantos jovens, quantas moças, quantos homens, quantas mulheres estão decepcionados? Santidade tem a ver com motivação, santidade tem a ver com propósito, santidade tem a ver com referência, santidade tem a ver com ação viva de Deus. E sabe que nós estamos vivendo uma geração liviana, uma geração sem compromisso. Não estou falando da nossa igreja, estou falando de uma geração no sentido geral do que nós estamos vendo. Graças a Deus que Deus tem guardado a nossa juventude e a nossa mocidade. Nós estamos vivendo em um tempo, em uma geração, meus irmãos, de pessoas que querem Deus, mas não querem compromisso com o Deus que eles estão querendo. Mas sabe qual o principal motivo disso? Influência. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, em que todo tipo de pessoa diz que está cheia de Deus. Quantos jovens
pastores e quantos irmãos ficam perguntando às vezes: pastor, aquilo ali é de Deus mesmo? Aparece alguém todo pintado, todo rabiscado, sem roupa, praticamente seminu ou seminua, e agora profetiza e fala a língua que parece um canário do império. E alguém fica olhando e dizendo: Jesus, ô pastor, e como é isso aí? É o que isso aí, hein? O outro aparece um funk, um rastafari, com um cabelão desse tamanho, todo cheio de ginga, de munganga, e diz: eu estou orando na rua, Jesus está curando todo mundo. Aí o irmão diz: mas pastor, eu jejum todo dia, vou para a consagração, vou para a vigília, estou na doutrina, não vi Jesus curar ninguém. Que é isso aí? Mas agora, eis a razão de Deus dizer assim: juntou o seu plenário celestial, a sua corte celestial, e disse: a gente vai ter que fazer algo por essa geração. Eu não vou permitir que esta geração fique desse jeito. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Preparem-se, preparem os corações. Levanta a mão aí para receber essa palavra. Preparem os corações. O Espírito Santo vai derramar uma onda de graça e de poder e de avivamento neste tempo e nesta época. A igreja não vai sair da terra sendo chicoteada, espancada. A Bíblia diz: andarão do Oriente ao Ocidente procurando. Cadê os crentes? Cadê os crentes? Cadê os crentes? Cadê os crentes? Cadê a mocidade? Cadê os crentes? Cadê a igreja? Cadê o povo? Vão andar. E por que vão andar do Oriente ao Ocidente procurando? Porque antes de Ló sair de Sodoma e Gomorra, os anjos vão mostrar o poder de Deus. Como é que Deus trabalha? Abre a porta, porque agora Deus vai mostrar quem é Deus dessa terra. Foi assim ou não foi? Ló segurava a porta e o anjo disse: abre. Porque Deus não tem medo de pecado, Deus não tem medo de iniquidade, Deus não tem medo de fascismo, Deus não tem medo de comunismo, Deus não tem medo de bandeira vermelha, amarela, cor de rosa, azul. Quando o Espírito Santo se derrama, sai da frente. Quando o Espírito Santo se derrama, ninguém segura. Quando o Espírito Santo derrama, quem pode deter o Deus do céu? Pode. Sabe qual foi o mover de Deus no céu diante desse trágico quadro? Um bonito quadro a princípio na história. Um homem que teve tudo, um adolescente que teve tudo para ser uma das maiores referências, e ele foi inclusive a seu tempo. Mas do mesmo modo que ele foi uma referência positiva, ele também levou toda uma geração a uma decadência espiritual, porque ele não respeitou a santidade de Deus naquele tempo. E terminou como um protótipo lá dentro de uma gaiola, leproso, caindo os pedaços até morrer. E aí a confusão na cabeça daquela geração. Foi por isso que Deus preparou essa visão do capítulo 6. E eu disse que era uma visão renovadora. Uma visão renovadora. Uma visão que vai renovar uma geração inteira. Como é essa visão? Olha só o que é que o texto diz. Vamos ver aí. E diz a Bíblia no capítulo 6: e no ano em que morreu o rei Uzias, diga comigo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sobre um alto, sobre um alto e sublime trono, 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 trono. Geração de Isaías. O trono de Uzias aí embaixo está vazio, mas o meu não. O meu trono não está vazio. Geração de Isaías, eu quero trazer uma visão de renovação para vocês. Não olhem para os referenciais humanos.
porque eles perecem, eles falham, eles erram. Olhem para cima, olhem para o alto e olhem para o meu trono. O meu trono é vossa referência. Isaías foi descrever e não soube. Ele disse: o trono era alto, o trono era sublime. Sabe o que é que leva a gente à santidade? Motivação. Se o teu Deus se senta no trono de papelão, que esforço tu tem que fazer para servir a Ele? Mas se o teu Deus se senta num trono alto, sublime, glorioso, tremendo, magnífico, extraordinário, eu vi o Senhor sentado em um trono. O trono de Uzias estava vazio. E que importa? Que importa se alguém falhou? Se importa que alguém falha? Se importa que alguém perdeu a referência? Que importa? Eu não estou olhando para cá. Aqui contribuem comigo enquanto estão relacionados com Deus. Mas se perder o relacionamento com Deus, eu olho para cima e eu vejo o trono. E o trono está lá. E o trono brilha. E o trono é glorioso. E o trono é excelente. E o trono é extraordinário. O trono é magnífico. O trono governa. O trono manda. O trono determina. O trono muda a história. O trono fala comigo. O trono muda a minha situação. O trono repreende câncer, tumores, repreende doença do coração. O trono tira quem está vindo para frente, bota para trás. Tira quem está atrás, bota para frente. O trono para Saulo no caminho de Damasco. O meu Deus está sentado em um trono. E esse trono é alto, sublime, maravilhoso. Quando a gente sabe que Deus está sentado no seu trono, queridos irmãos, nós mudamos a nossa visão. Foi isso que Deus quis fazer com Isaías e com aquela geração, mudar a visão deles. Estava tudo para baixo, estava tudo, Uzias, porque Uzias, né? Uzias era um rei, né? Tão maravilhoso, mas terminou e rapaz, entraram em confusão, entraram em agonia. Mas Deus estava dizendo: vocês estão olhando para o trono errado, vocês olharam para a referência errada. Quem tem que olhar é para cima. O meu trono está aqui, eu governo, eu mando, eu estabeleço, eu faço, eu sou o Deus que controla tudo. Eu mando e ninguém manda em mim. Ah, pastor, é porque eu estava comprando uma casa e deu errado. Eu não sei, eu estou deprimido. Peraí, e o trono fica onde? Sabe por que tu não comprou a casa? Porque o trono não quis. Pastor, fiz o Enem agora. Estava certa, pastor, que eu ia entrar para medicina, mas não deu. Meu Deus. Sabe por que tu não entrou na medicina? Porque o trono achou por bem te preservar um pouquinho. Porque o trono achou que não era o tempo. Porque o trono quer que você estude mais, quer que você busque mais. Tem alguma coisa a ver aí com o trono. Concorda comigo ou não? Se você tem a visão do trono, você não se apavora, você não chora, você não se desespera, você fica tranquilo, porque você está olhando para o trono. Olha, se está sentado no trono e o trono dele é alto, não tem nenhum trono depois do dele, tudo está abaixo do trono dele. Ele manda em tudo que está aqui embaixo, ele governa tudo que está aqui. Nada acontece sem a vontade dele, nada acontece sem a ordem dele. E o que é que eu faço? Eu vou levantar minha mão para o céu e vou começar a glorificar a ele que está sentado no seu trono. Graças te dou porque a porta foi aberta, graças te dou porque a porta foi fechada, graças te dou porque, Senhor, eu estava doente e tu permitiu que eu ficasse doente.
doente, mas eu te agradeço também porque tu me curaste da enfermidade. Então o trono governa tudo, sabe tudo, manda em tudo, determina tudo, tudo está estabelecido no trono. Se há essa visão celestial, eu não me desmotivo na minha santidade com Deus. A Bíblia diz que o trono de Deus é eterno. Veja aí, Salmo 45, versículo 6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. O trono de Deus não é como o trono dos homens, que pode mudar, pode cair, pode morrer, pode desfazer. Vem um exército, domina, tira do reino, bota outro. O trono de Deus não, ele é eterno, perpétuo, eterno, perpétuo. Pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos, pela eternidade das eternidades, Deus está sentado no seu trono e ninguém jamais abalou o seu trono. O único que se atreveu e pensou, ele estava em regiões mais baixas. Alguém diz assim: a primeira rebelião foi lá no céu. Não. Na habitação celestial, não. Lúcifer estava designado para guardar, a Bíblia diz, o monte da santidade de Deus, e ele estava embaixo, porque ele disse: subirei. Ele estava designado, só que em um aspecto de tempo, onde não há transgressão. Céu e terra, tem um hino que diz que céu e terra será a mesma grei. Então, tudo estava permeado pela santidade de Deus. Mas agora ele arregimenta o seu exército, e o texto diz que ele disse assim: subirei e estabelecerei o meu trono, porque ele tinha poder de governo, Deus tinha estabelecido ele para um governo, não vamos entrar em detalhes, e ele disse: subirei e estabelecerei o meu trono acima das alturas, acima do trono do Altíssimo. Que prepotência! Jamais Deus olhou para cima para ver se tinha alguma coisa. Acima dele não tem nada. E uma terça parte dos seres que estavam a seu comando se arregimentaram para invadir o céu, destronar Deus. Veja a prepotência: destronar Deus e não sentar no trono de Jeová. Não! O propósito de Lúcifer era destronar Deus e colocar o trono dele acima do trono de Jeová. E no propósito dele, ele queria: a partir de agora, Jeová é meu servo e vai fazer o que eu quero. Era isso. Imagine colocar o trono acima do trono do Pai Celestial, para começar a dar ordem no Pai, para o Pai fazer o que ele queria. Alguém diz assim: e Deus ficou preocupado? E Deus ficou nervoso? O trono de Deus é inabalável. É de eternidade em eternidade. O Salmo 93, verso 2 diz que o seu trono está firme. Firme. Deus não se preocupa, não se abala, não fica nervoso, não soa, não transpira. Não, ele estava no seu trono. Os anjos de Deus, governados, liderados por Miguel, é que tomaram a iniciativa. Se fosse nós que estivéssemos lá, quando disseram: está vindo aí, Lúcifer está vindo com uma caravana de anjos para invadir aqui e tirar o trono do nosso pai. Aí Miguel disse: se para chegar no meu pai, tem que passar por mim primeiro. Quem está comigo? Uma multidão de anjos puxou da espada e disse: vai ter que passar por mim também. Mas Deus estava tranquilo. Foram os anjos que tomaram a iniciativa e desceram em uma batalha de gigantes. Já pensou uma guerra que ninguém morre? Não morre. Anjo não morre e o demônio também não morre, porque eram espirituais. Era uma guerra infindável, sem fim nenhum. Voavam para cá, voavam para lá, espada por espada, e não tinha quem vencesse aquela guerra. E no meio daquela guerra, no meio daquela guerra,
saiu uma voz do trono. Saiu uma voz do trono. E a voz de Deus, escuta isso que eu vou te dizer. A voz de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, diz a Bíblia, não voltará para mim vazia. Mas não somente isso, a palavra que sai da boca de Deus é o próprio Cristo. Quando Jesus diz assim, eu vi Satanás caindo como um raio. Tem gente que pensa que ele estava aqui na terra e viu Satanás caindo. Não. Quando foi que Jesus viu Satanás caindo? Quando a palavra sai da boca de Deus e ele é o verbo. Quem derrubou Satanás foi Jesus. Porque a palavra que sai da boca do Pai bradou no meio daquela guerra infindável e disse, tu disseste. Fez silêncio. Silêncio. Tu disseste, subirei, mas eu te digo, descerás, descerás, descerás. E ele foi descendo, descerás, descerás ao mais profundo do abismo, porque o trono de Deus jamais será abalado, jamais será ameaçado. A primeira visão renovadora de Deus para a geração de Isaías era dizer, fique tranquilo. Diga para quem está do seu lado aí, fique tranquilo. Fique tranquilo. Fique tranquila. Eu estou sentado no trono e o meu trono não será jamais abalado. O meu trono não será jamais mudado. Pastor, está havendo um esfriamento, vão fechar a igreja, disse que não vai ter mais crente, porque o povo vai se desviar todo mundo. Ele está sentado no trono. Fazem mais de 2000 anos que tentam destruir a igreja, mas a palavra de Deus está dizendo para nós, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E por que não? Porque tem um trono. Aleluia. Livro do Apocalipse, abre a tua Bíblia aí. Me lembrei de uma coisa agora. Apocalipse, capítulo de número 4. É interessante o livro do Apocalipse, que está bem estruturado, né? Em 4 ministérios celestiais do Senhor. Primeiro, do capítulo 1 ao 3, Jesus é sacerdote, o sumo sacerdote da igreja. Ele está no meio dos castiçais, do 1 ao 3, onde ele fala com a sua igreja, sempre em tom de exortação, nunca de condenação, mas de exortação. Olha, tem cuidado, arrepende-te, volta. E ele está sempre exortando, porque ele está nesse primeiro ministério como sumo sacerdote da igreja. Do capítulo 5 até o capítulo de número 18, ele é o juiz de toda a terra. Ele vai julgar as nações, ele vai abrir o selo, ele vai determinar o juízo sobre esta terra. No capítulo 19 do Apocalipse, ele exerce o ministério de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está lá no capítulo 19. Do capítulo 20 até o último capítulo, ele é o restaurador de todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. A terra já não existe, o sol já não existe, tudo, os mares já não existem. Eis que vou fazer tudo novo. É o restaurador. Mas nessa conjuntura do livro do Apocalipse, sobra um capítulo, que é o capítulo 4. Eu disse que é do 1 ao 3, do 5 ao 18, o 19, do 20 até o último capítulo. Mas o 4 fica no meio. O capítulo 4 do Apocalipse, ele antecede os juízos. E Deus colocou o capítulo 4 no meio, porque ele é chamado de o capítulo do trono. Abra sua Bíblia aí, abra sua Bíblia. Toda vez que eu parar, você vai dizer trono, bem forte. Vamos treinar? 1, 2, 3. Não, está fraco, mais forte. 1, 2, 3. Então vamos lá, capítulo 4 do Apocalipse. Depois destas coisas, olhei e vi que estava posta uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como um som de trombeta falar comigo, disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois devem acontecer. E imediatamente fui arrebatado em espírito e
E estava posto no céu, e alguém assentado sobre o... E o que estava sentado e tinha a aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sardônia. E ao redor do... havia um arco-íris de aspecto semelhante à esmeralda. Ao redor do... também haviam 24 tronos. E via sentados sobre os... 24 anciãos vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E saíam relâmpagos, vozes, trovões. E diante do... ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do... como que um mar de vidro semelhante ao cristal. E ao redor do... um cetro de cada lado. 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro semelhante em o rosto como de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. E os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que há de vir, e o que é e o que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra, ações de graça, que estava sentado sobre ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado sobre e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançava suas coroas diante dizendo: digno és, Senhor, nosso Deus, de receber glória, honra, poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade subsistem e foram criadas. Trono, 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 trono. O trono está de pé, o trono está vivo, o trono está com ele assentado em cima. Glorifica, exalta, bendiz, levanta a tua mão, exalta como os serafins, os querubins, nesta noite. Vale a pena ser santo e servir ao Deus Santo, que está sentado no trono da sua glória e majestade. Oh, aleluia. É uma visão renovadora. É uma visão renovadora. A segunda parte da visão, o Senhor vai mostrar o poder que o trono tem sobre esta geração. Aleluia. Nada está perdido. Diga, nada está perdido. Você vai conseguir chegar ao nível de santidade que Deus espera desta geração. Porque nós, como quando jovens, não sou mais tão jovem, mas eu fui jovem nessa igreja, aceitei o evangelho com 15 anos de idade, numa família que ninguém era crente. Meu pai e minha mãe não eram crentes, minhas tias, tudo, aquela bem exigente. Inclusive nós somos timbaubenses. Meu pai, minha mãe, minha família toda mora, ainda tem aqui sítio aqui, eu até falei para o pastor. Então minha família é de Timbaúba, né? Eu não sou timbaubense, eu nasci em Recife, mas minha família toda é de Timbaúba. Então, irmãos, eu fui adolescente nessa igreja, aceitei o evangelho com 15 anos de idade e comecei caminhando para a igreja numa família que ninguém era crente. Aleluia. E eu achava tão difícil. Quantas vezes eu parei e disse: Jesus, não está dando não. Um dia eu fui saindo de casa assim para ir para a igreja. Aí meu pai disse: vai para onde? Eu vou para a igreja. Todo dia? Às vezes é todo dia. Às vezes é todo dia. Ele só vai sair quando assistir a novela comigo. Senta aqui. Aí botou sentado lá, e a novela passando, e eu dizendo assim: Jesus, eu não estou vendo não, estou vendo não. Eu estou aqui porque me obrigaram, mas não estou vendo não. Aí daqui a pouco ele cansou e disse assim: pode ir, vá. Aí eu me levantava: mas é fácil? É fácil? Eu disse a meus filhos, a cobrança de Deus sobre vocês,
Eu tenho 3, né? 2 casados e um está solteiro ainda, vai fazer 18 ainda. Mas os mais velhos, né, os 2 que já casaram, dizem assim: olha, a cobrança de Deus sobre vocês é maior do que sobre mim. Porque vocês têm pai e mãe crente, tem uma biblioteca de livros aqui, de Bíblia, de dicionário, do que for aí, que você quiser pegar. A hora que você quiser dobrar o joelho aqui, em qualquer quarto, em qualquer sala, no meu escritório, se vocês quiserem, vocês têm liberdade para ficar de joelho. Se vocês quiserem jejuar, assim, pai, eu vou jejuar hoje. Tá bom, fica aí, jejua. Vocês podem ir para o culto quantas vezes quiser, inclusive eu quando chega da faculdade, chegava, né, meio cansado, eu é que ficava insistindo: vai para a igreja, rapaz, vai, mas sem força, chega lá no final que vai ter bênção, hein? Se levantava e ia, quer dizer, tem um pai, tem uma mãe, né? Minha esposa também muito exigente assim, nesse sentido, e aí, Deus vai cobrar muito mais de vocês do que cobrou de mim, porque eu sou uma brasa tirada do fogo, eu sou um sobrevivente. Um dia eu estava no quintal da minha casa assim, oração para a mocidade, numa quinta-feira, eu estava escovando os dentes assim, e eu comecei a me entristecer. Eu disse assim: Jesus, estou sem força. Estou sem força. Para eu sair daqui todo dia é uma novela, e era mesmo para sair. Eu passava a minha roupa, eu esperava o melhor momento para dar uma escapulida, era aquela coisa assim, que não era simples, não era fácil, para não ter choque, e nesse dia deu uma desanimada. Sem falar as guerras, né, que jovem enfrenta, né? Luta contra a sua carne, contra as tentações, contra tanta coisa, no impulso da sua natureza jovem. Eu entrei para dentro de casa, fui para o meu quarto e me deitei lá com uma tristeza depressiva, eu digo, tristeza depressiva. Você, quando já estava perto das 8 horas, de repente, eu senti um impulso de Deus assim: vai para a igreja. Aleluia. O trono tem um efeito sobre a nossa geração. Olha para o trono. Isaías disse: eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, serafins estavam por cima dele dizendo: santo, 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 santo. Só que na visão, o trono não fica só lá na dimensão gloriosa e celestial, ele interage com o mundo de Isaías, porque o que estava sentado no trono disse a um dos serafins: pega uma brasa do meu altar. Ele foi lá e disse: agora desce lá na terra. O trono vai interagir com esta geração. Por isso que eu estou dizendo que você vai chegar, você vai conseguir. Deus vai fazer você chegar no nível que Ele quer. Você sozinho não pode, você sozinho não consegue. Você não vai conseguir de forma nenhuma. Mas vai ter uma interação do trono com a geração da terra. E eu recebi aquele impulso e saí de fininho por ali. Fui para a igreja, cheguei lá, estava cheia. Sentei lá no último banco, me ajoelhei e fiquei de joelho. A irmã que estava dirigindo, sogra do pastor Samuel de Oliveira, ela já partiu para o Senhor, a irmã Sara, diz assim: tinha nada que a irmã fazer isso. Ela fez assim: ô irmão, cadê o jovem Valdemir Farias, que eu não vi ele por aí? Está por aí? Aí sempre tem um entregador, né? Diz assim: está aqui, irmã. Aí eu disse: não é possível, eu me escondi aqui hoje. Ele está aqui, dizem a ele aí que ele vai fazer a leitura. A irmã disse que vai fazer a leitura. Não diga a ela que mande outro. Ele está dizendo que é para mandar outro. Eu estou dizendo que é ele. Era assim, né? Naquele tempo foi assim. Aí eu, tá bom, eu vou ler. Eu pego a Bíblia, me sento. Lá vai eu ler. Cheguei lá no púlpito. Pai do Senhor, meus irmãos, amém. Aí li o versículo com a igreja, oração. Quando eu estava sentando, ela segurou assim no meu braço, eu já ia saindo. Ela fez: agora pregue. Eu vou pregar o quê? Eu estou feito Isaías. Irmão, eu vou pregar o quê? Eu vou pregar o quê? Eu vou falar o quê? Não dá nada. Mas eu fiquei assim, meio parado, assim: bora, meu filho, pregue. Meu filho não vai pregar não, é? Só sai daí quando pregar.
Levantou-se uma irmã no meio da igreja nessa hora. Levantou-se a irmã, ficou em pé, ciclo de oração, aquelas irmãs de oração. Moço, eu ouvi o que tu disseste no quintal da tua casa quando tu estavas escovando os teus dentes. Moço, eu vi quando tu entraste no teu quarto e te deitaste com uma profunda tristeza. Mas eu entrei atrás de ti e falei no teu ouvido: levanta. Tu disseste assim a mim: eu não estou aguentando mais. Nada na minha casa contribui. E eu só tenho tristeza. E eu não escuto a voz do meu Deus. Aí ele diz assim, Deus usando ela, diz assim: pois eu preparei esta noite para acender as brasas da tua alma. Diga comigo: acender as brasas da tua alma. Quando a gente não pode mais, quando a gente não tem mais condição, quando a gente não tem mais força, quando a gente está desanimado, quando a gente está decepcionado com a gente mesmo, lábios impuros, no meio de um povo de impuro lábio, não tem mais nada que presta, tudo ruim, tudo se acabando. Lá vem o serafim, há uma ordem de Deus: desce, 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 desce com brasas do meu altar. Eu vou operar uma modalidade nova neste mundo. O texto diz, aleluia, os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça, e disse: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo assim, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Não foi o teu jejum, não foi a tua oração, não foi o teu sacrifício, isso é parte do nosso esforço. Mas é Deus que vai fazer a mudança. É Deus quem vai fazer a mudança. É Deus quem vai realizar. Você não tem ideia do que Deus vai fazer contigo. Você não tem ideia do que o Espírito Santo está preparando para o teu futuro. Você não tem ideia. Eu não me vi aqui nesta noite em Timbaúba pregando. Aquele moço, aquele adolescente lá da Brasília, andando naquela rua de lama. Eu não me via nesse púlpito pregando. Mas Deus disse a mim: eu vou te preparar naquela noite que Deus usou aquela irmã. Eu vou preparar e vou te colocar diante de muitos outros jovens para tu pregar a minha palavra. Está se cumprindo aqui nesta noite a brasa que desceu naquela noite para acender a minha alma. Ela está aqui também nesta noite para acender as vidas de cada um de vocês. Isso se chama o poder misericordioso da purificação do Senhor. O poder misericordioso não é por mérito, não é por capacidade. Olha, irmão, te entrega com muita pressa. Tem aquele missionário que o irmão passou com uma salvazinha para ele dar oferta. Aí ele pegou assim, abriu a carteira, tirou uma cédula, e quando ele foi colocar a cédula dentro, aí a voz de Deus disse a ele assim: não é isso que eu quero. Aí passou o irmão, lá veio o outro, aí ele disse: então Deus quer mais. Aí tirou mais umas 2 ou 3 cédulas, arrumou assim e disse. Aí quando ele foi botar, a voz de Deus disse de novo a ele: não é isso que eu quero. Disse: misericórdia, então vou pegar tudo. Aí pegou todo o dinheiro que tinha na carteira, mais umas moedas, e foi colocar na outra salva. O Espírito Santo falou de novo com ele: não é isso que eu quero. Aí ele ficou desesperado. Disse: Jesus, agora só falta me jogar na salva. Ele disse: é isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero você, eu quero a sua boca, eu quero os seus pés, eu quero a sua mão, eu quero o seu coração, eu quero a sua intenção, eu quero o seu projeto, eu quero você. Se você se entregar a mim, eu vou descer com
com a brasa viva do altar da minha tenaz, vai tocar o teu lábio e vai te preparar para o que eu quero. Eu chamo, eu toco, eu preparo, eu mando, eu envio. Não há mérito em ninguém, em nenhum de nós. Ele é quem começa, ele é quem caminha, é ele quem termina. Tudo é dele, por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sabe qual é o problema? Muitas vezes da geração de Isaías é querer fazer sozinho. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Aqui está um inútil, aqui está um fraco, aqui está um cansado, aqui está um pecador, aqui está alguém que pensou desistir muitas vezes, aqui está alguém que disse: Deus, não dá para mim, eu vou ser outra coisa, eu vou ser aviador, eu quero entrar na marinha, na aeronáutica, eu quero ser dessa área aí, eu vou aprender a pilotar avião, e está aqui. Mas Deus disse: não é o que tu queres, não é o que tu queres, não é o que tu queres. Quantos aqui já não pensaram em desistir, em parar, em esgotar, em jogar tudo para o lado? E por que não fez? Porque tem uma interação das brasas que estão no altar com aquilo que está aqui na terra, com o que está aqui embaixo. Eu disse a Deus: todas as promessas que o Senhor me fez, eu abro mão delas. E eu tinha 20 e poucos anos. Nesse dia eu estava com uma crise de coluna, me deitei no chão do meu quarto para passar e fiquei lá. E eu estava jejuando e orando. Sério mesmo, eu não estava pensando em me matar não, Deus me livre, graças a Deus. Mas o que eu estava dizendo a Deus é: eu quero ir para o céu. Eu não quero nada daqui desse mundo, eu não quero nada. Não adianta o Senhor me fazer promessa que vai me dar isso, vai me dar aquilo. Eu abro mão, não quero, faço questão. Eu quero estar com o Senhor, eu quero ir para a glória, eu quero estar no céu. Eu descobri o que é o céu, e eu sei que o céu é bom, e eu quero ir para aí. 3 horas da madrugada, eu estava estirado no quarto, e eu vi, eu estava dormindo, mas eu vi, quando desceu um ser, passou pelo teto, encostou os pés do meu lado, se abaixou, pegou na minha mão e me tirou numa velocidade sem precedente. Eu vi passando estrela, eu vi passando nuvem, eu vi passando um monte de coisa assim, uma velocidade que eu não conseguia controlar. E eu vi um pontozinho de brilho lá no final, que foi crescendo, 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 e parecia uma cidade de cristal, translúcida, transparente. A porta que eu passei por ela não tinha menos de 60 metros. Nesse formato aí dessa janela, nesse mesmo formato assim, só que não tinha menos de 60 metros. O salão era sem precedente, todo translúcido de cristal, e Deus estava em tudo e em todos ali. E o moço que foi comigo me levou muito alto e eu fiquei em pé. E ficamos um tempo ali parados sem dizer nada, até que veio um outro aparecendo bem de longe, e ele se aproximou muito rápido e chegou bem próximo, muito alto. E ele começou com um livro grande que tinha na mão, folheava assim, as folhas passavam uma rapidez muito grande. Aí ele parou numa das folhas lá e disse assim: a carta de fidelidade dele está pronta. Eu me alegrei tanto, irmão. Eu disse: oh, glória a Deus, eu vou ficar aqui. Eu fiquei tão feliz, tão contente, e eu meu Deus, Deus ouviu minha oração, eu vou ficar aqui. Aí ele fechou aquele livro e abriu outro. E pegou as folhas, a mesma coisa, passava numa velocidade muito grande. Aí ele parou assim e disse: mas a carta das promessas está incompleta. O anjo que foi comigo começou a me defender.
Disse, ele apresentou diante do Pai, ele abriu mão das promessas, ele disse que não queria promessa, ele não quer isso, ele não quer aquilo. Saiu dizendo tudo, muitas das coisas das quais hoje Deus me deu. Ele não quer isso, ele não quer aquilo, ele não quer aquilo outro. E saiu falando, e eu fiquei feliz só com aquele anjo. Quase que eu abraçava ele me defendendo. Aí o outro pegou o livro, passou as folhas de novo. Aí disse assim, ele abriu mão das promessas, mas a carta das promessas dele está ligada à carta de promessas de outros. E não pode ser revogada. Eu quero convidar você a ficar em pé aqui nesta noite, por favor. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus. Deus não vai descartar ninguém. Escuta isso. Deus não vai descartar ninguém. Você tem coragem de dizer isso para quem está do seu lado de novo aí? Diga, Deus não vai descartar ninguém. Deus não vai descartar ninguém. Lábios impuros. No meio de um povo de impuros lábios. Joga no lixo, Jesus. Joga no lixo, Jeová. Não. O trono vai começar a se mexer nesta noite. As brasas do altar vão começar a se mover nesta noite. Vê os serafins descendo. Eu sei que teu lábio é impuro. Eu sei que tu estás no meio de um povo de impuros lábios. Mas a promessa é irrevogável. O projeto é irrevogável. Eu vou interagir na minha misericórdia para tu seres o que eu quero que tu sejas. O Senhor vê como tu apresenta diante dele a tua condição. Como tu apresenta diante dele a tua condição. E tu diz assim, eu tenho isso, eu sou assim, eu tenho isso, eu não consigo vencer isso, eu estou preso nisso. Diz o Senhor nesta noite, não és tu, não é teu mérito, não é a tua capacidade. Eu vou fazer uma mudança radical na sua vida.